São João Paulo II, rogai por nós. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos a presença aqui de 3 pessoas muito especiais, muito queridas para essa rede de missão como um todo. São pessoas que já caminham há um tempo e que acredito que vão deixar essa partilha mais enriquecida com o tema que nós iremos tratar. Me chamo Rafael Gaia da Silva, sou casado com a Laiane, temos um filho, Bernardo, e eu sou âncora deste podcast. Então, siga a gente nas redes sociais e não se esqueça de se tornar colaborador. Esta obra precisa demais da ajuda de vocês no aspecto financeiro para que a gente continue essa evangelização. Vou pedir para os nossos convidados se apresentarem para a gente poder entrar de fato no tema. Bom, eu sou o João, sou noivo da Isabel, que é missionária também. Nós temos 7 anos de namoro. Ela disse que não ia casar se a gente mas fizesse tu enrolou, 10. hein, velho? E eu participo de alguns núcleos aqui dentro da Rede Missão. Um deles é núcleo de formação, catequese, a parte das artes, e eu acho que é isso. Foi bastante, né? Exatamente, são alguns. E faz o que mesmo? Eu faço medicina, estou no 5º ano, é o primeiro ano de internato, e doido para chegar ao CRM logo, né? Muito Olá, bem. pessoal. Meu nome é Carlos, também sou missionário aqui da Rede Missão Campus Fidei. Sou casado com a Thaís, né, que também é missionária aqui, pai da Maria, e hoje eu sirvo no núcleo de diaconia. É isso. Oi, gente, eu sou a Mavi. Eu também sou missionária aqui da Rede de Missão, sou casada com o Guilherme, que está aqui gravando para a gente. Guilherme. Uau, cara. Aqui na Rede de Missão eu faço parte do núcleo de formação, de produção de conteúdo no Instagram e também escutando os podcasts para dar uma revisada. E eu esqueci. Excelente. Mas é isso, é tradução, núcleo de tradução também. É isso. Tá ótimo. Poucas as coisas. Exato. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, né? Eu acho que é um tema muito simples de ser tratado, mas que ele tem muito... Ele se enraiza para várias áreas, né? E eu acredito que essa virtude, sendo vivida ela por si só, sem o acompanhamento da própria fé, a gente acaba se perdendo, né? Então, eu queria escutar de vocês nesse início, mais ou menos como que foi assim, né? Quando que vocês perceberam que existia a necessidade de se ter ordem para tudo, né? Então, por exemplo, a ordem no trabalho, a ordem para estudar, ordem para as minhas planilhas, para a questão financeira, a ordem... Quando que surgiu a ordem na vida de vocês, assim? Então, assim, começando assim, pelo meu caso, o que acontece? A gente sempre tende a pensar que falta alguma coisa, né? Assim, organização e tal, me falta tempo, me falta organização, me falta ter uma agenda, e eu sempre tive isso, né? Então, assim, todo mundo passa por isso, né? Que são ciclos que você se organiza mais, ciclos que você se organiza menos, mas eu ia seguindo a minha vida. E aí, dentro de um acompanhamento da Rede de Missão, com o Reno, ele me passou um livro, né? A Virtude da Ordem. E aí foi ali que eu falei assim, cara, eu encontrei a solução para muitos dos problemas que eu enfrentava, assim, sabe? Porque o que eu sentia falta não era simplesmente uma organização, assim, no sentido de ter horário para fazer as coisas, assim. Era algo mais espiritual, assim. E aí ele me passou esse livro, A Virtude da Ordem, que é um livro assim, que é super recomendado, né? Eu acho que é Rafael Olhando os Influentes, né? Eu sempre tenho dúvida quem é, porque são os dois, se é Francisco Fausto ou se é Rafael. A gente já descobre aqui agora. É o Rafael. Rafael? É o Rafael. Não? É o Francisco Fausto, então. Muito bom o livro, né? São daqueles livros pequenininhos que você demora muito para ler, porque você vai refletindo sobre, né? Na verdade, é Francisco José de Almeida. Não é ninguém. Nenhum, nem outro. É outro Francisco. Não, então, eu acho que eu sou um pouco metódica com as coisas, então me parece que a ordem sempre veio comigo de alguma forma, né? Mas a primeira vez que eu tomei consciência disso foi quando eu fui estudar para o vestibular. Que eu estava no cursinho, enfim, e eu precisava organizar a minha vida para conseguir passar no vestibular. E, ao mesmo tempo, foi o primeiro compromisso de igreja que eu tive grande, assim, que eu
fazia parte de uma equipe, de um retiro, que precisava se organizar muito e fazer muitas coisas antes do retiro. E eu estava no cursinho e eu estava assim, gente, como que eu vou conseguir fazer isso, né? E ordenando primeiro os horários, as coisas começaram a fluir também em outros âmbitos, assim. E aí esse livro, A Virtude da Ordem, a Lai, que é a esposa do Gaia, me indicou semana passada para ler ele, mas por um outro lado, no sentido de não para criar ordem, mas para evitar que coisas que vão contra a nossa organização impeçam a gente de fazer as coisas. Sim. Então, para que a gente saiba ordenar também as prioridades e não se estressar com as coisas. Bom, para mim, eu acho que a ordem sempre esteve ligada, de alguma forma, à minha vida mesmo, como um todo, mas eu acho que ela sempre teve muito mais uma implicação material, assim. Eu acho que, recentemente, até mesmo pelos meus últimos anos de conversão, também na rede de missão, eu acho que eu venho trabalhando para que a ordem ela ganhe esse sentido verdadeiro, que tem que ser o sentido espiritual. Né? O sentido espiritual que tem que guiar a ordem de alguma forma. Mas eu sempre, de alguma forma, tive essa virtude como um gosto mesmo dentro de mim. Né? Eu acho que acabou guiando o curso pelo qual eu escolhi, as coisas pelas quais eu faço hoje em dia também. Então, de alguma forma, essa virtude sempre esteve ligada. Eu tenho um gosto especial pela ordem. Eu fico brincando, até tem um livro que eu tenho lá em casa, que ele me acompanha desde 2011, né? Que é dentro da administração, a gente tem uma disciplina que estuda a ordem dentro das organizações, né? E chama Organização, Sistema e Métodos. E, cara, é impressionante. Legal, né? Não, o pior é que acompanha há 15 anos. Por incrível que pareça, eu gosto muito dele, sabe? Tipo assim, até hoje eu pego ele para revisar, não vou publicar, enfim, escrever alguns conteúdos, eu pego ele para me auxiliar e tudo mais. Ou seja, para finalizar, né? Sempre me acompanhou de uma forma acadêmica, profissional e agora muito mais na minha vida também espiritual também, né? Sim. E quando a gente fala da ordem especificamente, né? Se a gente pudesse dizer assim, cara, vamos tentar elencar aqui, esgotar na nossa cabeça aqui os pontos em que a ordem mais é ferida, né? Na minha experiência de ordem, onde mais me feria era a questão da procrastinação, né? E aí tem todo um histórico ali de déficit de atenção, aquela coisa toda, mas a procrastinação ela sempre deixava isso mais distante, né? No meu caso. Então, eu acredito que exista, assim como existem as virtudes, existem os vícios, né? E a procrastinação, de fato, ela é um vício. A gente quando você não percebe, você vai procrastinando tudo, procrastinando estudo, procrastinando trabalhos que você tem que fazer, procrastinando, não, só mais uma horinha aqui na cama para eu acordar e tal. Então, na minha vida, muito presente se fez a questão da procrastinação como um fator de dificuldade, né? Como que vocês enxergam, assim, essa questão de vícios e virtudes, nesse sentido de o que atrapalha, de fato, a ordem hoje? Sim, para começar a falar sobre essa questão, acho interessante a gente também trazer um pouco qual que é o conceito de ordem, né? Então, Santo Agostinho ele tinha um conceito interessante que ordem é uma disposição de coisas iguais e desiguais que dá a cada uma o seu lugar. Ou seja, para que a gente tenha primeiro a ordem, a gente tem que entender qual é o nosso objetivo, né, com aquilo. Então, a ordem, ela não é uma virtude em si mesma, ela é uma virtude serva. Então, ela serve para que a gente exerça outras virtudes, né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender qual é o objetivo que a gente quer, principalmente na vida, e aí depois a gente vai dar a cada uma das coisas o seu devido lugar. E aí, assim, dentro desse contexto, a gente tem tipo um macetezinho assim, que eu li nesse livro, que é interessante, que você dispõe os vários setores da sua vida em 5 grandes caixas, né? E aí você ordena a prioridade de cada uma dentro delas, né? Para nós católicos, né? Então, o primeiro setor de prioridade é Deus. Então, Deus tem que vir acima de todas as outras coisas. Segundo, o setor família. Então, a família ela tem que vir em segundo plano. Terceiro, trabalho. O quarto, compromissos sociais, então, amizade e tudo mais. E, por último, lazer. Então, esses são os grandes 5 setores da vida. E aí, você tem que distribuir o seu tempo e a sua atenção de acordo com a ordem que ele aparece nessa pirâmide, né, que é uma pirâmide invertida, né?
E aí, muito dos distúrbios que você tem e os vícios que você tem da falta de ordem, eles nascem dessa falta de objetividade de você identificar e classificar cada uma das prioridades dentro da sua vida. Nesses campos, especificamente. Exatamente. Né? Então, se eu preciso ter... existe no meu coração uma vontade de eu ter mais ordem, né? Ali na minha vida espiritual, no meu contato com Deus, então eu preciso melhorar a ordem que isso acontece. Então, estabelecer metas, né? Essa questão do objetivo que você falava, né? Bom, eu acho que, assim, pensando em alguém que tem uma tendência mais natural de querer controlar tudo e querer organizar tudo, para mim, o vício que está muito vinculado à ordem, não sei nem nomear, assim, mas é justamente entender que o meu tempo não me pertence, no fim das contas. Entender que Deus que controla tudo. Então, por mais que eu queira organizar o meu dia da melhor forma possível, organizar cada minuto o que eu vou fazer, eu preciso deixar um tempo para que Deus haja. Isso foi um conselho em direção espiritual que eu recebi. Quando eu estava organizando a minha rotina, a minha diretora falou, deixa um tempo para o Espírito Santo. Porque isso vai ordenar no sentido de entender que você não é capaz de fazer tudo. E entender que você vai precisar priorizar e justamente o que o João falou, colocar o que é mais importante em cada lugar. E, às vezes, o mais importante, assim, a gente pensa, Deus é o mais importante. Ok, vamos lá. Isso significa que eu preciso passar 3 horas na igreja todos os dias? Não. Significa que, em todas as minhas ações, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. Então... E isso é muito difícil, pensar que o seu trabalho é, sim, um momento de você estar em oração. E a gente pode começar com uma coisa pequena, chega no trabalho e reza, sei lá. E ao mesmo tempo, eu vejo que quando no meu caso, né, o meu sentido um pouco mais controlador, quando eu entendo que eu vou me organizar, mas que não necessariamente aquilo vai ser feito, eu consigo viver de uma forma um pouco mais leve. Porque eu sei que, se surgir alguma emergência, eu posso passar ela na frente, porque ela tem uma prioridade maior do que as outras coisas. Ao mesmo tempo, o fato de ter uma ordem, o fato de ter uma rotina, me permite que, poxa, eu fiz tudo o que eu podia. Então, se surgir alguma coisa que eu não estava esperando, isso não é um problema, porque eu já fiz aquilo. Eu não, sei lá, procrastinei, por exemplo. Hoje em dia, eu sou muito mais procrastinadora do que eu era antes. Mas eu lembro, quando eu era pequena, assim, eu chegava da escola e falava, eu quero assistir TV e brincar no computador. Mas eu tenho um dever de casa para fazer, não é? Então, primeiro, eu vou fazer meu dever de casa, porque eu fico livre disso. Menor chance. Cara, eu fico livre. E acabou. Chance Ninguém mais vai me encher o saco. Sabe? Então, para mim, começou nesse sentido. E, obviamente, tem um extremo do qualquer coisa que sai do lugar, você perde a paz. E, para mim, esse é o maior vício que eu preciso lutar contra, sabe? Que é ter um pouco desse controle, né? E aí, talvez daí que surjam todos os distúrbios, né, relacionados à ordem, né? De, quando a pessoa não está, de fato, ligada à fé, possivelmente ela vai se perder e ela não vai conseguir compreender que, por exemplo, aquilo ali não é uma ordem saudável, né? Enfim. Sim, não, é isso. Acho que é um pouco do que o João falou, na verdade, né? A virtude da ordem, ela serve, né, um propósito, digamos assim. Eu acho que ela está também colada e ligada à virtude da laboriosidade, né? Ou seja, da tarefa, do trabalho. Então, quando eu organizo, de alguma forma eu disponho os elementos ali ordenadamente no meu dia, eu estou pronto para executar uma tarefa da melhor forma possível, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é trazer sempre para esse contexto espiritual, né? Porque senão, mais uma vez, né, ele vai virar, e está tudo bem também, né, dentro do objetivo de cada um, ele vai virar ali uma espécie de rotina, de aplicação de uma ordem para um determinado fim específico, que não necessariamente está servindo ali a um propósito maior, que é fazer as coisas com amor, né? Mas que vai alcançar algum objetivo, que eu acho que é uma das coisas também que o João trouxe lá no início, né? E eu acho que é um pouco disso também do que a Mavi falou. Assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ultrapassa um pouco do que é o significado. E eu acho que, até respondendo um pouco do que você trouxe, Gaia, o que atrapalha, né? A gente não entender o significado da ordem, né? Ou da virtude da ordem, né? Eu dispor esses elementos. Eu costumo dizer que, na minha vida, assim, acho que eu tenho uma tentativa constante de ordenar
a minha vida que está desorganizada. É constante, né? É toda hora, é todo dia. Mas é um pouco do que a Mavi falou também. Tipo, a gente tem um plano traçado, a gente tem uma rotina. E está tudo bem também se a gente se desviar um pouco, porque nem tudo está no nosso controle, né? E esse está tudo bem, acho que é um gatilho importante para que a gente não se frustre constantemente. E eu estou falando para mim mesmo. Cara, no meu dia a dia, velho, tipo, vai dar um jantar da Maria, por exemplo. É questão de 10 minutos até a casa estar desorganizada. Tipo, eu fico assim, começa a me tomar por dentro. Fico, calma, faz parte do plano, essa desordem também. Então, a ordem, naturalmente, passa por um caminho constante de desordem. Só que a gente tem que entender que a tentativa da ordem tem que ser constante. Sim. E isso é o mais importante, sabe? Eu ia falar um pouco disso, assim. A partir do momento que você se esforça para ordenar as coisas, aquilo que a gente falava, né? Você aprende a viver em paz aquilo que é desorganizado ou que vai contra o seu controle. Aí, por exemplo, a gente está aqui na rede de missão com essa tentativa de fazer todo mundo fazer mais exercício físico, né? E, assim, a minha médica, a minha nutricionista, todo mundo disse que eu precisava fazer pelo menos 4 vezes na semana. 3 vezes não é o suficiente. E já teve uma época que eu fazia 7 vezes e, para mim, era isso. Só que eu cheguei num extremo que, quando eu não fazia, para mim era o caos. Meu dia tinha acabado. Ao mesmo tempo, hoje, beleza, eu vou fazer pelo menos 4. Tem um dia que eu chego em casa com preguiça. Mas eu falo, não, Maria, você precisa fazer isso. E aí eu penso muito no meu temperamento. As pessoas usam o temperamento muito como bengala, né? Eu uso o contrário. Eu falo assim, nem o seu temperamento você tem como desculpa. Então, não é possível que você vai se deixar vencer até mesmo a sua própria natureza, sabe? Não é possível. Aí eu vou. No dia seguinte, acontece alguma coisa X, como aconteceu, sei lá, essa semana, que eu não consegui ir. Isso não foi um problema para mim. Porque eu já tinha ido, sabe? Eu tinha feito esse esforço de ser ordenada quando eu podia. Que aí, quando eu não podia, não tem problema. Não é pesado, né? Não é pesado, você exato. Não fica angustiado com aquela circunstância, né? E quando numa questão prática, assim, se a gente fosse falar, João, dessas cinco etapas, né? Um conselho prático, por exemplo, da virtude da ordem dentro da caixa ali Deus, né? Tipo, por exemplo, né, a gente aqui na rede de missão, nós temos, de certa forma, os horários estipulados para a gente fazer certas orações, né? Então, isso já é, de fato, uma questão de ordem, né, que se inicia no dia. E não simplesmente fazê-lo por fazer. Mas, quando a gente pensa nessas caixas, como que você acha que poderia ser ordenada melhor para a gente bem viver, de fato, essa caixa que eu acredito que seja a caixa maior, né? Sim. A caixa Deus, talvez, ela seja maior, e as outras caixas, elas entram dentro da caixa de Deus, assim, sei lá, tipo, se você pensasse, né? Ela abarca, ela é tipo aquele bonequinho, né? Aquela boneca russa que você vai colocando assim. Então, de que forma prática, assim, a gente poderia colocar a questão da virtude da ordem relacionada a Deus, assim, na sua experiência? Não, então, eu passei por essa reflexão, assim, de falar, cara, como é que eu posso fazer isso? E eu levei isso de uma forma, tipo, cara, não sei o que fazer e tal, para um diretor espiritual. E eu levei para ele, assim, e tal, falei, cara, a gente precisa fazer essas orações e tudo mais, como é que você me recomenda que eu faça? Aí ele, cara, é simples. Tu não é um cara que gosta de organizar o tempo, o horário, as coisas? Eu falei, sim. Ele, pronto. Antes de sair de casa, você vai fazer essa oração, né, adaptando para a nossa questão aqui da rede de missão. Uhum. Aí depois, antes do almoço, você vai fazer tal coisa, à tarde vai fazer tal coisa e à noite vai fazer tal coisa. Simples assim. Você vai fazer isso em períodos específicos. E aí você pode travar, tipo, antes do almoço, antes de sair de casa e tal. E aí a isso se dá o nome de plano de vida, né? Uhum. É o plano de vida que a gente tem aqui dentro da rede de missão. Então, no nosso caso, aplicando especificamente, então a gente tinha que fazer a oração de São José de manhã, aí ele falou que eu deveria ler o Evangelho antes de sair de casa. Aí lê o Evangelho antes de sair de casa. Antes do almoço, você faz uma leitura espiritual, reza o Ângelus meio-dia, e aí depois você reza nas suas atividades e trabalha. E aí, à noite, você faz as completas, reza a oração da redimissão e pronto. Só que, assim, aplicando-se a outras ordens dentro da igreja, você tem, por exemplo, a Opus Dei. A Opus Dei, ele tem um plano de vida que é exatamente isso que você falou, assim, ó. Os caras vivem a vida dentro da igreja e, associado a isso, aos períodos que sobram, eles trabalham e vivem a vida normal. Sim. E aí, eu cito até um exemplo, assim, né, que eu vi isso a primeira vez. O marido da Samara, o Tiago. O
Thiago, ele é do Opus Dei, assim, e eu via ele na missa todo dia, de manhã, assim, né? Eu não estava lá todo dia, mas quando eu ia, ele estava. E aí eu falava assim, cara, olha só, o cara é pai de 4 crianças, e ele consegue se organizar perfeitamente para fazer tudo isso. E aí, dentro da Opus Dei, eles têm esses horários bem pré-estabelecidos, né? Então, eles vão à missa, né? Assim, é o que é premeditado. Eles vão à missa todo dia, eles fazem a leitura deles e tal. E aí, conforme você vai fazendo essas coisas que são muito penosas, depois de um tempo elas deixam de ser penosas e viram um hábito. Né? Você sente falta se você não vai. Exatamente. Você sente falta. E aí, tem até uma frase de Santo Agostinho que calha nesse momento, né? Que é: conserve a ordem e a ordem te conservará. Então, a partir do momento que você começa a incrementar isso na sua vida de fato, depois, quando você não tiver vontade, aquele hábito ele vai te carregar. Sacou? João, você deve lembrar, mas tem uma frase de, não sei se é São José Maria Escrivá, Santo Agostinho mesmo, que eles falam que você precisa ter alguma oração âncora todos os dias. Então, sei lá, pode ser... Oi? Oração bandeira, é isso. Que é essa oração que vai te segurar quando você não estiver bem. E pode ser, sei lá, toda vez que eu acordo, eu faço o sinal da cruz. Acabou. No momento que você não estiver bem com a sua vida de oração, é essa oração que vai fazer você lembrar que você é católico. Sim. Porque todo dia de manhã já é um hábito, você faz o sinal da cruz. Ou, sei lá, todo dia, antes de almoçar, eu faço uma oração. É isso. Sabe, uma coisa muito pequena que faz completamente a diferença, porque ela vai te puxar, né? Para não se esquecer daquele que é o seu propósito, que um dia você escolheu como seu propósito. Sim. No meu tempo, assim, durante um tempo, né, eu estava já como rede de missão, na verdade, na época ainda era UCAT, né? E eu fazia direção também com o padre na Opus, né? E era muito isso, assim. E aí, cara, eu lembro que era uma belezinha, assim, sabe? Porque, mano, tudo estava encaixadinho, mano. De manhã acordava, rezava o terço, no dia tal assistia a missa, no dia que eu tinha me proposto para assistir a missa, assistia a missa, depois rezava o Ângelus, fazia minha leitura espiritual ali na hora do almoço, caderninho, anotando, etc. e tal. E aí, de noite, já fazia uma oração antes de chegar em casa, para preparar a chegada na casa dos meus pais, que ainda morava com eles, não era casado na época. E isso diariamente, velho, diariamente. Eu falava assim, nossa, cara, que bom, eu estou conseguindo, de fato, progredir na vida. Até que veio o filho. Mudou completamente a circunstância, moleque. Tu fica assim, tu chega assusta, sacou? Tu fala, o que aconteceu, mano? Cadê meu tempo que eu tinha para fazer minha leitura espiritual? Cadê meu tempo que eu tinha para viver essa ordem de fato? E agora não tem ordem. Tá tudo desordenado. Nisso, porque vocês falam de almoço. Gente, eu não tenho almoço para tirar direito. E aí, o que a gente faz? Sim. E aí tu fica assim, tu fala, caramba, eu vou chegar em casa e aí eu vou fazer minha leitura espiritual. Acho que não vai não, irmão. Porque tu passou a manhã toda fora de casa. Quando você chegar em casa, naturalmente, seu filho vai querer a sua atenção. Sim. Né? Então, essa ordem, ela não pode estar tão... Ela não é fixa, né, Carlos, como você falou. Exatamente. Eu acho que, assim, não é estática, né? Eu acho que essa questão dos filhos é interessante, assim, né? Porque... E entra na caixa já da família, né? Isso. Entra na caixa da família. É interessante porque, assim, por exemplo, como a Maria nasceu, eu tirei esse tempo, ela está com 8 meses agora, né? Então, no meio do ano passado, eu pensei, eu vou agora, casou com o término do mestrado, eu vou me dedicar a Maria, né, para que eu consiga, enfim, aprender a ser pai, em primeiro lugar, porque ninguém nasce sabendo, é minha primeira filha, no caso, e também educar, enfim, conduzir a vida dela, né? Ela depende totalmente da gente, né? E aí, quando virou esse ano agora, de 2023 para 2024, todo ano eu faço ali, né, um planejamento do que eu quero do ano, tal, o que eu busco alcançar e tudo mais. Você volta no planejamento? Porque eu sempre faço e nunca volto. Eu fico pensando nele. Tipo assim, eu sei que ele existe. Eu gravo o que eu tenho que fazer. E isso, por exemplo, hoje está me frustrando. Porque eu sei que a gente está em março e as coisas que eu planejei lá ainda não comecei. E eu fico me ancorando na Maria, né? Ainda estou aqui, agora estou ajudando, agora teve a cirurgia dela, agora não sei o quê, agora está assim, tal. Mas é uma questão de prioridades, né? Acho que volta naquilo. Então, a gente sempre é chamado a dar ordem, a colocar a ordem num caminho de hierarquia. A ordem segue, ou deveria seguir, uma hierarquia de valores, né? Qual que é o valor principal da ordem, né? Obviamente,
amar a Deus sobre todas as coisas. Então, de forma prática, respondendo aquilo que você estava trazendo, Gaia, para mim, pelo menos para mim, o que eu faço, em primeiro lugar, a ordem do meu dia é começar a oração, como vocês todos falaram, né? Então, eu tento acordar ali cedo, faço as minhas orações da missão, pessoais e tudo mais, antes de seguir com as outras atividades da minha vida, mais uma vez, porque a ordem tem que seguir uma hierarquia de valores. Se não se segue uma hierarquia de valores, né, está errado aí. Então, a gente já está invertendo todo o conceito da ordem. E, ainda assim, mais uma vez, acho que a gente tem que frisar também, a ordem está ali para que a gente exerça as atividades. Eu acho que essa é a sacada principal do Opus Dei, né? Os caras entenderam que, se eles fizerem no simples ali a execução bem feita das suas atividades, dentro dessa hierarquia de valores, eles vão se santificar. Entendeu? Eu ia falar isso. A partir do momento que, beleza, você não tem mais o tempo, porque o seu filho nasceu, de parar para fazer as várias orações que você tinha se proposto, mas você se dedica a ser o melhor pai, a melhor mãe que você pode ser, o melhor esposo que você pode ser, você também está colocando Deus em primeiro lugar. Porque é esse, sim, que ele pediu de você nesse momento, sabe? Obviamente que você não vai ignorar completamente as orações que você precisa fazer, mas começar a também reconhecer que existe esse ponto de ordem, porque é uma criança que precisa de você, sabe? Eu acho isso mais difícil no trabalho, né? Porque, enfim, mas tudo bem. E é interessante que existe... Eu estava lendo um livro e ele fala tem um trecho lá que ele fala isso, assim, quão tolas são as pessoas que poderiam, que desejam, como eu queria rezar mais, como eu poderia, se eu tivesse saúde, louvar a Deus com a catequese, não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo. Quão tolas são essas pessoas, sendo que Deus, nesse momento, não quer que ela faça nenhuma outra coisa, senão suportar com paciência aquilo que ela está passando, tá ligado? E aí isso se refere tanto à questão de filhos, como também de doença e tudo mais. Cada um tem a sua realidade, tá ligado? E aí eu resgatei aqui também de um livro que o Carlitos me recomendou, o Carlitos e a Thaís, do Scott Hahn. Trabalho ordinário, graça Isso, extraordinária. isso, Nossa, esse é excelente. E aí lá ele traz assim, uma organizaçãozinha qual que é o plano de vida do Opus Dei. Então, o que ele é? Olha só para você ver como é que é a vida dos caras. O cara fez slides aqui, tá, pessoal? São os slides do estudante ordinário. Vem aí em breve aí, novidade. @estudante ordinário. @estudante ordinário. Então, o que acontece? Eles começam um dia oferecendo as obras que eles vão exercer ao longo do dia a Deus. Depois eles fazem uma oração mental, aí eles vão à missa. Aí depois, lá é meio-dia, ele reza o Ângelus, depois ele lê o Evangelho, depois ele tem as mortificações, pequenas mortificações ao longo do dia, depois ele faz uma visita ao sacrário, depois do trabalho, eles fazem a oração do Opus Dei, que todo mundo reza junto, depois ele fazem um exame de consciência, e antes de se deitar, rezam 3 Ave-Marias e persignam-se com água benta. Faz ele um sinal da cruz com água benta. Vocês conseguem perceber que a menor parte dessas coisas está antes de dormir? São 3 Ave-Marias e um... Sim. Porque a gente vive meio no plano JK, né? 5 anos de oração e uma noite, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante também é que a igreja nos ajuda a viver isso, né? É uma prática que os leigos normalmente não têm, mas de rezar a liturgia das horas. Sim. E aí, nessa quaresma, a gente foi nos proposto rezar as completas. E como tem sido frutuoso para mim? Porque uma grande dificuldade que eu tinha, que todo diretor espiritual fala, faça o exame de consciência antes de dormir. Quem disse que eu lembrava de fazer o exame de consciência? Gente, jamais. Aí você deitava e começava, Senhor, esse dia... Foi um merda. É isso. E as completas, quando você vai rezar, tem um momento lá. Você começa com a oração, você faz o exame de consciência, aí você continua. E as completas, assim, eu não tenho o costume de rezar as outras horas, né? Mas as completas têm sido muito frutuosas. Primeiro, pelo exame de consciência. Segundo, que tem algumas orações que eu acho que são muito importantes para a nossa vida, que normalmente a gente esquece. Eu vi isso, eu estava em alguma missa de semana lá na Guadalupe, e o padre fez a seguinte pergunta: vocês rezam pela sua perseverança final? Para que você... ame a Deus até o último dia da sua vida, porque, assim, é ótimo, é fácil a gente estar aqui, sei lá, com 25 anos, sei lá, 30 anos, e tá super engajado. Mas será que com 80 você também vai estar assim? Uhum. Será que... E a ordem também ajuda nisso, né? A oração bandeira, enfim, todas essas coisas. Será que com 80 você vai estar assim? E nas completas ele pede isso. Ele
ele fala no finalzinho, a oração final Guilherme. Da morte, né? Que fala da morte. Peraí, deixa eu ver aqui. Enfim, aí tem... Deus nos concede, não sei o quê, e nos concede uma morte santa. Nos concede uma morte santa. E toda vez que eu leio isso, eu lembro da minha perseverança final. Eu começo a rezar por isso também. Então, certamente, a igreja nos ensina isso. Ela também nos coloca numa ordem de lembrar-se de Deus, de colocar a caixinha de Deus em primeiro lugar no dia a dia, né? Nas coisas simples, assim. Uma oração que dura 5 minutinhos antes de dormir. Eu me lembro de uma formação que eu estava assistindo, desses cursos, né? De psicólogos, etc. e tal. E eu lembro que ele falava uma coisa que eu nunca tinha parado para prestar atenção, assim, e que eu acho que entra muito também nesse tema da questão da ordem, né? Que é o seguinte: a gente pensa, né? Qual é o auge máximo da nossa religião? O sacramento da comunhão ali na hora da missa. É o nosso, né? Talvez é o ponto máximo ali em que a gente tem o contato com o corpo de Cristo e que a gente progride naquele momento, né? Só que não é somente o corpo de Cristo, é viver a liturgia, né? E ele trazia a palavra liturgia não somente como algo da missa, própria da missa. Ele trazia que a vida era uma liturgia, né? Que é o acordar e etc e tal, e no final ali da escuridão da noite você dorme, que seria o Cristo também. Então ele fez uma analogia que eu achei muito legal, porque a nossa vida é uma liturgia. E a nossa vida é uma liturgia que tem que ser celebrada todos os dias, né? Então, trazer um pouquinho, né, dessa questão da ordem e mudar para, talvez, a palavra liturgia nos ajude a viver um pouco melhor, porque a gente não vive aquilo somente por viver. A gente entrega o sacrifício de acordar cedo e aí entra, de fato, naquele ordinário, né? Trabalho ordinário, graça extraordinária. Porque a sua vida ela ganha uma liturgia conforme vai passando o tempo, né? E como as pessoas elas não sabem disso, né? Já sabe-se pouco sobre a virtude da ordem, né? Já vivem pouco a virtude da ordem. Quanto menos da liturgia, né? Interpretar a vida como uma liturgia. Essa vida como uma entrega diária, como uma oração na sua vida ordinária, né? Isso eu acho que é muito importante, assim. E se a gente reparar, talvez nos contextos, né, fora do nosso ambiente, porque acho que a gente já falou isso diversas vezes aqui no podcast, né? O que nós vivemos aqui dentro do Campus Fidei é quase que uma bolha, né? Se a gente sai daqui, parece que é uma coisa, uma loucura, assim. Todo mundo está disposto a viver uma loucura, né? Uma vida completamente desordenada, você acorda a hora que quer, você vai dormir super tarde porque você está assistindo um filme, e como isso é prejudicial para essa liturgia, né? Então, acho que é importante também a gente resgatar um pouquinho esse âmbito litúrgico, né? E aí, João, você falava das caixas. Aqui nós já passamos Deus, passamos família e chegamos no trabalho, né? Queria escutar de vocês também, como que é viver essa liturgia, essa ordem no trabalho? É fácil para vocês? Porque eu digo assim, para mim, né? Para mim é muito estabelecido. Meu aluno tem que estar lá na academia, 7 horas da manhã, eu vou lá, acordo, entendeu? Mas talvez no dia que eu não tenho que dar aula para ele, eu não vou acordar às 7 horas. E isso já perde-se um pouquinho dessa entrega de ordem, né? De você fazer com que isso se transforme em algo litúrgico, né? Que seja vivido de forma litúrgica. Para vocês, como que é no trabalho, assim, de cada um, enfim? Então, assim, primeira coisa que essa mesma direção, né? Essa direção foi bem produtiva, né? Cara, aí eu falei assim, não, que eu quero viver a ordem e tal, tava dando livro, aí o padre, bom, bacana. Primeira coisa, dorme todo dia no mesmo horário e acorda todo dia no mesmo horário. Ok, essa direção tem 2 anos e até hoje não consegui implementar. Propósito de 40. Cara, exato. E, tipo assim, cara, isso é uma das coisas mais difíceis para se fazer. Pô. Você, para começar a organizar a sua vida, você tem que fazer, tipo, meio que a organização da casa. Vamos ver o que acontece. E aí, muitas das desavenças e vícios interiores, eles são um reflexo da sua vida exterior. Então, por exemplo, no meu caso, dando um outro exemplo, cara, o reflexo da minha ordem interior é totalmente ligado à organização do meu quarto. Pode ser uma coisa banal, mas, tipo assim, se você entrar no meu quarto está um caos, a minha mente também está um caos. Então, assim, porque você vai começando a acumular as coisas começam a sair do lugar e começam a sair do controle. E, cara, a ordem ela não habita em desordem, né? Então, elas são coisas diferentes. E aí, qual que é o lance?
eu assisti um cortezinho assim do Guilherme Freire, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. que ele fala assim, cara, para você organizar a sua vida é muito fácil. O que você tem que fazer? Cara, ó, vamos lá. Você tem que ter a sua vida de oração, beleza, check, primeiro ponto. Depois, cara, come bem, né? Se no seu corpo ele precisa desses nutrientes para pensar, para exercer a vida. Então, come bem, toma 3 litros de água, beleza. Próximo passo, 1 hora de exercício físico. O seu corpo é uma máquina, você precisa ter, de fato, esse exercício físico como parte da sua vida. E aí eu me encontrava em um contexto, cara, eu estava pesando 106 quilos, pô. Pô, tá parecendo um gado pré-abate, pô. Tá maluco? E aí, tipo assim, você olha no espelho, você se olha no espelho e você fala assim, cara, como é que eu cheguei nesse ponto? E aí não só, tipo assim, pô, minha vida estava indo bem, já estava fazendo medicina, já estava tudo certo e tal. Só que você para pensar, cara, onde é que eu vou parar desse jeito, tá ligado? É muito fácil você se acostumar com o caos, né, cara? Você só, depois que você passa, perde o peso, por exemplo, que você fica, caramba, como é que eu deixei chegar nesse E assim, Exato. a sua vida estava bem, que você comentava, mas é importante também ter um coração magnânimo para entender que poderia estar melhor. Exatamente. A generosidade, né? Entrega de coração para pensar além daquilo que é somente seu, né? Tipo assim, você falava dessa questão, né, do peso diretamente, e aí, tipo, na minha cabeça, quando o Bernardo nasceu, era assim, cara, eu não posso mostrar pro Bernardo, tipo, que eu tenho um paladar infantil, que é o que a gente estava comentando ontem. Então, assim, eu não posso, eu preciso começar a comer melhor, sacou? Eu tenho que começar a comer mais coisas que eu não estou gostando de comer. E aí vem a vontade, né? Você educa a sua vontade quando você passa por cima daquilo que você, cara, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Exatamente. Você entra de fato e acrescenta na sua vida a liturgia, né? E a rotina do trabalho em si, especificamente, ela é uma rotina diária, né? Acho que só, talvez, no final de semana que a gente afrouxa um pouquinho o cinto, mas a gente talvez não devesse afrouxar, porque o afrouxar o cinto faz com que nós não eduquemos a nossa vontade. Exato. Que a nossa vontade seria de ficar na cama, como você falou, eternamente, descansar e dormir, comer o que quiser e fazer o que quiser. E, na verdade, a educação da vontade vem nesse ponto. E é como você falou, né? A virtude da ordem ela é uma virtude serva, né? Ela está servindo as outras virtudes. Então, quando a gente pensa nessa questão relacionada ao trabalho, é você educar a sua vontade. Eu brinco com o Bernardo, né? O Bernardo, papai, hoje eu não quero ir para a escola. Eu falo, filho, papai não quer trabalhar. Eu não quero acordar às 5 horas da manhã para dar aula de personal. Eu não quero, prometo para você. Mas eu tenho que trabalhar, Se eu pudesse, entendeu? eu não faria isso. Eu não faria essa escolha, entendeu? E é tipo assim, até meio besta falar isso, mas assim, de certa forma a gente educa a nossa vontade todos os dias, né? E a vontade, ela parece que engrandece a ordem. Ela dá corpo para a ordem, né? Para você viver bem a ordem, enfim. Eu acho que hoje a minha maior falta de ordem é no trabalho. Por quê? Eu falei que eu sou meio controladora, assim, né? Eu sou advogada, mas hoje eu trabalho com relações governamentais. Então, quando eu era advogada, eu sempre tinha algo concreto para entregar para o meu chefe. Eu tinha uma peça para escrever, eu tinha uma sustentação para organizar, para treinar, não sei o que. Eu tinha algo concreto para entregar para ele. Eu falava, olha, toma, tá aqui o meu trabalho. Então, eu chegava, fazia isso, ia embora, entregava para ele e estava tudo certo. Hoje, não. Hoje, o meu trabalho é simplesmente... Eu preciso saber tudo que está acontecendo no mundo e, de vez em quando, surge alguma coisa que eu preciso, tipo... Eu preciso startar, iniciar, porque isso vai influenciar outras coisas. Então, é uma coisa completamente sem rotina, sem coisas factíveis para entregar. E, para mim, essa foi a grande dificuldade. E hoje eu sei que é nisso que Deus me forma, para que eu não fique procrastinando, porque eu simplesmente não tenho uma coisa entregável, materialmente falando, sabe? E isso, para mim, é muito difícil, porque, para mim, é muito fácil botar o despertador todos os dias, 6 horas da manhã, ficar até 7h40 escrevendo meu mestrado, tomar um banho, tomar um café da manhã para o trabalho. Mas eu lá dentro, sabe? Não tenho essa rotina. E aí, como é que vai fazer? O resto do dia, né? O resto do dia, sabe? Então, isso é uma coisa que eu preciso me esforçar para me formar. Já que é mais fácil eu ter uma rotina, por que eu não organizo a minha rotina na falta de rotina? Assim, para mim, o melhor dia é segunda-feira, porque eu tenho um monte de reuniões. Eu sei exatamente o que eu vou fazer, entendeu? Você está animada, inclusive, você está excitada, né? Porque eu sei exatamente o que eu vou fazer. E nos outros dias, sabe? Então,
até mesmo na desordem, né? Deus vem me formando nesse sentido. E eu sei que para muitas pessoas é o contrário. É o formar para que a pessoa sustente a ordem que ela precisa ter, sabe? Sim, sim. Para mim, o principal desafio, ou o maior desafio para a vivência da ordem é na minha atividade profissional mesmo, né? Porque, querendo ou não, quando você está lidando com outras pessoas, de alguma forma ali, talvez até na minha cadeira assim de coordenação lá dentro do meu trabalho, você tem que lidar também com a desordem das outras pessoas, para que você ajude elas de alguma forma a ordenar isso, né? Então, é um desafio para mim, às vezes chegar num trabalho e você ter uma rotina, você querer estabelecer, pô, eu tenho só que fechar aqui os meus e-mails antes de começar tal coisa. Aí vem lá um seu superior e te pede alguma coisa. Eu, eu não posso virar para ele e falar, só terminar de ler meus e-mails aqui só um pouquinho, daqui a pouco eu vou aí. Nossa, quando eu abro o e-mail 5 da tarde, eu fico, gente, como assim? Era para eu saber disso desde 9 da manhã. Não, pior é quando você mata os seus e-mails 5h30 da tarde, aí 18 tem mais 5. Aí você, meu Deus do céu, eu acabei de zerar os e-mails. Sim. Mas existe essa dificuldade para mim, assim, sabe, de tentar lidar com a ordem dentro do trabalho. Mas acho que da atividade profissional, né? Porque trabalho, o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, também é um trabalho, né? É uma tarefa. Mas o que a gente tem que entender é que a ordem, enquanto uma virtude que serve, né? Ela nos faz trabalhar da melhor forma, ou seja, garantir essa eficácia. E garantir essa eficácia na nossa atividade profissional é saber que a gente fez ou trabalhou para o bem comum. Né? Mais do que tipo zerar os e-mails, mais do que entregar um plano, mais do que chegar no final do dia sabendo que, caramba, eu fiz tudo dentro daquilo que eu tinha de rotina, né? Mas que de alguma forma saiu do meu controle, mas eu fiz o que estava previsto, né? O que estaria errado, por exemplo, na atividade profissional seria se, por exemplo, eu me programasse para acordar cedo, né? Sei lá, todo dia eu tento acordar às 5 da manhã. Quando eu não acordo às 5, meu despertador natural, que é a Maria, ela vai lá e me acorda. Mas, quando eu falho nessa missão, e as coisas vão virando uma bola de neve, às vezes, em vez de chegar no trabalho às 9, chega às 9h05, né, 9h30 e tudo mais. E aí, alguma atividade que você poderia ter feito ali no início, né, de alguma forma, ela já perdeu a chance. Ela perdeu um controle ali. Então, resumindo, para mim, o principal desafio é na atividade profissional, sabe? Quando a gente traz a quarta caixa, era social, né? As relações sociais, né? Eu acho que para nós 4 aqui que fazemos parte da rede de missão, falar um pouquinho da caixa social ela é um pouco mais fácil, porque a rede de missão ela se transforma de fato ela dá um sentido de ordem para a gente no nosso contexto social, de amizade, de partilha, de estar aberto, de ter um momento para fazer isso, de ter um momento para fazer aquilo. Não, agora é momento da gente ir para a capela e a gente vai celebrar a missa. Não, agora está no momento da gente fazer isso. Agora vamos servir o almoço. Então, para a gente é mais fácil cultivar a ordem. Agora, eu fico imaginando assim, para as pessoas de fora que não tem isso, né? E aí, se você não tem uma certa ordem, você vai acabar, na questão social, talvez, se a gente pensar assim, a pessoa ela acaba atirando demais para a desordem. Então, tipo, ela vai querer sair todos os dias, ela vai querer... E aquilo ali, aquela atividade de sair, de beber, de comer, de interagir socialmente, vai tomar espaço de produtividade, né? Seja essa produtividade pessoal, seja essa produtividade... Como que vocês enxergam assim? No meu trabalho é um pouco mais difícil, porque, na verdade, não é que é mais difícil. Eu enxergo nos meus alunos uma certa vontade de adquirir essa ordem, né? Mas eu vejo que alguns, por exemplo, não conseguem. Então, alunos que saem todos os dias, e aí, tipo, pô, o cara está treinando comigo, ele sabe que ele vai ter que acordar 8 horas da manhã, e ele foi para o restaurante no dia anterior, e ele bebeu, e às vezes ele vai desmarcar comigo em cima da hora. Então, você vê que ali falta, né, um pouco de desordem. Isso é muito presente, por exemplo, João, no meio da medicina. Você enxerga isso como um problema, essa falta de ordem nesse quesito social, ou não? Não, sim, com certeza. Sim. Principalmente por estar em um ambiente de faculdade, né? Então, a gente consegue observar muito isso facilmente, né? Então, pô, tem um brother meu que ele até brinca assim,
com a outra rapaziada, né? Ver que a rapaziada tá saindo para beber e tal, tipo, terça-feira. Rapaziada, vamos respeitar a terça-feira, né? E ninguém quer respeitar a terça-feira. E, cara, isso virou uma bola de neve, pô. Então, se você não respeita a terça-feira, você não vai respeitar a quarta, a quinta, a sexta, aí chega o final de semana, naturalmente, você não vai respeitar também, né? Então, você vai, tipo assim, piorando cada vez mais essas relações, né? Então, você começa a meter os pés pelas mãos e tal. Só que tem um outro quesito nessa questão da relação social, que nós, como cristãos, nós temos a missão de converter as outras pessoas, né? E estar disponível para as outras pessoas. E isso pode ser um problema na nossa vivência da ordem, principalmente quando a gente é mais controlador, que quer saber muito. Eu tenho tempo para tal coisa, tenho tempo para tal coisa. Por exemplo, se eu gosto de fazer minha rotina, tipo assim, eu planejo a minha semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. O que eu tenho para fazer cada um desses dias? E eu coloco lá todas as minhas atividades. Eu gosto muito disso. Só que, por exemplo, eu sou padrinho de casamento do Guilherme e da Mavi. Pô, se o Guilherme está precisando de alguma coisa, cara, será que eu não vou fazer? Entende? E aí a gente entra num ponto interessante, que parece ser um contraponto, mas, na verdade, é um complemento, de que a caridade, ela precede a ordem. Sim. Ou seja, para exemplificar isso, a gente tem as bodas de Caná, né? Então, o vinho acaba, e aí Maria fala para Jesus, assim, o vinho acabou. E ele, e eu com isso? Né? Minha hora não chegou. Sim. Então, existia a ordem ali. E aí, ele abre a exceção ali para fazer o milagre, e aí seria um caso de desordem de Jesus, ou será que a caridade precede a ordem? E isso acontece, assim, quase que diariamente na minha vida, assim, meu pai às vezes precisa que eu faça alguma coisa. Busca seus irmãos na escola. Eu tinha alguma coisa para fazer, mas será que eu não consigo ajudá-lo nesse ponto? Minha mãe é mestre em fazer isso. Ela me liga assim, tipo, terça-feira, 9 da noite. Maria, então amanhã eu vou levar meu carro na oficina. Você pode ficar... Você pode me emprestar o seu carro? Aí eu... Sim, mãe, claro, com certeza. Mas é isso, é justamente... E aí, quando a gente tem essa ideia de ordem, não no sentido ruim, né, dessa... Enfim, quando não é exacerbado, é aquilo que a gente comentava. Viver a caridade não é um problema. Não se torna um problema, porque você... sabe que aquilo é mais importante do que a outra coisa, sabe? Por exemplo, depois que eu me casei, eu senti a necessidade de estar mais perto dos meus pais, assim, de não esquecê-los completamente, sabe? Óbvio que não, mas assim... e aí, por exemplo, hoje em dia eu vou, sei lá, fazer a unha com a minha mãe toda terça-feira. Então, assim, isso... quebra a minha rotina no sentido de que, poxa, era para eu estar estudando na terça-feira de manhã e eu vou sair mais cedo de casa, vou, enfim, perder um tempo, gastar dinheiro e não sei o quê, mas eu preciso estar com ela, sabe? Eu quero estar com ela. Sim. Quase uma questão de caridade no sentido de se preocupar também com ela, porque certamente ela perdeu muito mais do que eu, né? Com certeza. Quando me casei. Então... ter esse olhar também. Ou, sei lá, você sabe uma amiga que está passando por uma barra. O que custa você mandar uma mensagem e falar, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos nos encontrar no meio da semana? Ter esse olhar. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade com essa parte social, porque eu tenho medo de perder as coisas. Do tipo assim, poxa, eu vou perder um rolê legal. Então, eu tento fazer 700 coisas... para conseguir ir, sabe? E aí minha mãe ficava falando, Maria, você não pode abraçar o mundo com as pernas. Você não pode querer fazer tudo o que você precisa fazer. Então, sei lá, essa semana, por exemplo, a gente já tinha uma coisa marcada, minhas amigas marcaram outra coisa. Cara, deu 11 horas da noite, a nossa coisa acabou, eu virei pro Guilherme, vamos lá pro Noroeste, porque tá tendo esse rolê. A cara do Guilherme nesse momento. A cara do Guilherme nesse momento. Ele olhou assim pra mim, botou o pijama dele e falou, eu vou ficar, tá bom? E você foi? Não fui. Tá. Aí foi um grande esforço pra mim, sim, mas eu não fui. E agora eu tô me policiando para fazer isso, para estar mais dentro de uma coisa, sabe? Sim. Então, para conseguir ter um tempo de qualidade um pouco maior, sim, porque senão vira esse bololô, essa desordem na parte social também, sabe? Sim. Eu acho que de forma prática também, o que eu tento executar muito no meu dia a dia antigamente eu tentava ao máximo, ali pegava a minha agenda do Outlook, deixava lá tudo uma coisa alinhado e tal, e
7 à meia-noite, tudo, até a hora para dormir, assim, 30 minutos antes para descansar, não ver mais tela e dormir, né? Hoje em dia, cara, tipo, eu já deixo vários slots vazios, assim, porque eu sei que o dia vai ser inconstante. Corporativo, slots. Slots. Desculpa, pessoal. Mas eu deixo, tipo, várias janelinhas vazias, porque eu sei que vai fugir do controle e vai ter alguém, vai ter meu pai que vai me ligar e vai pedir alguma coisa, eu vou falar o quê? Não, a caridade precede a ordem, né? E a gente tem que ter esse discernimento de que também, cara, no final das contas, as nossas atividades têm que concorrer para o bem coletivo, né? Se fosse fácil, cara, eu me santificaria sozinho, né? Então, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que entender, assim, bem claramente que ordem não deve seguir, né? Um bem material, né? E sim, na verdade, algo espiritual, né? Que acho que é o que a gente trouxe logo no início do podcast. Sim. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu vou dizer assim, sabe? Nesse quesito que a Mavi iria para o Noroeste, eu já ia pensar, mano, amanhã eu vou ter que acordar 5 horas, eu não vou nem debaixo de murro aqui, entendeu? Tipo, não tem a menor chance. E isso é ruim também, porque às vezes eu estou perdendo a oportunidade de, tipo, cara, beleza, sair do trabalho 8h40, eu tenho que acordar às 5h, eu vou passar lá rapidinho ali, onde o pessoal está, onde a rapaziada está, e vou falar, e aí, pessoal, beleza? Conviver um pouquinho ali, porque isso faz parte também, né? Não pode ser tão engessado assim, né? E eu tenho muita dificuldade, porque, tipo, na minha cabeça se eu for, eu vou dormir 1 hora a menos, se eu dormir 1 hora a menos, isso amanhã de manhã vai ser um caos, e aí, tipo, sei lá, o Bernardo ficou doente, cara, acabou minha rotina, já era, dormir noite de sono, não, aí já acorda no dia seguinte cansado. Então, assim, às vezes a minha dificuldade pessoal é essa, assim, sabe, de entender esse contexto social, de que, tipo, cara, às vezes é necessário você sair, às vezes é necessário você fazer com que a caridade sobressaia, né? Vai encontrar os seus amigos, né? É importante também fazer isso, claro, tendo em vista, isso está prejudicando. É importante, não é importante? Qual o peso disso, né? E saber também avaliar, que eu acho que a galera hoje também não sabe muito, não pensa que tem que avaliar a circunstância para saber se essa circunstância vai afetar ou não, né? Mas tem um pouquinho dessa abertura de coração para deixar a caridade também agir, né? Porque senão a gente fica com esse coração meio engessado e fechadão. E tem uma parada também que é interessante, porque se a gente começa a viver muito nessa rigidez, a gente começa a ter uma ordem e meio que uma produtividade meio estéril, né? Então, assim, eu sigo alguns Instagrams, assim, né, que o Guilherme gosta de falar que é de coach, né? Mas, né, que é um pessoal muito da produtividade e tal, não sei o quê. E eu acho massa, assim, até certo ponto, né? Mas aí depois eu comecei a observar como um experimento social. É um cara muito famoso e tal, e aí, tipo, ele fala, não, prioridade é o sono e tal, não sei o quê. E aí ele dorme 9 horas por noite. E ele vai dormir, tipo, 8 da noite, acorda 4 da manhã, e não sei o quê. Aí ele anda de bicicleta, nada, corre tudo no mesmo dia, trabalha, não sei o quê, não sei o quê. Ele tem estuda, ele tem um período dele perfeito, tá ligado? Só que, pra quê, né? Você chega um ponto assim, tá, mas qual que é a finalidade? E aí ele começa, tipo assim, ser viciado em dopamina, tá ligado? Ser viciado naquela sensação de, cara, eu tô produzindo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Só que eu acho que, no extremo, isso só vai esconder o vazio que aquela alma tem de algo maior, entende? Porque, a partir do momento que ele não conseguir nadar porque ele tá doente, acabou, filho, acabou a vida dele. Eu já vivi uma experiência, assim, não nesse nível, né? Mas eu vivi uma vida muito, muito regradinha. Sei lá, 9h30 eu dormia, 5h30 eu acordava, 6h15 eu estava na academia, 7h30 eu estava na missa, 8 horas eu estava na faculdade. Tipo assim, era isso. Só que aí eu, sei lá, começava a comer bem, tipo, não fazia a menor questão de comer doce, não sei o quê. Mas quando eu comia doce, aí já era, explodia, sabe? E aí é um pouco disso, tipo, eu não consegui treinar hoje, meu Deus, meu mundo acabou, sabe? Não vale a pena mais treinar. Assim, Vou parar, chega. Então, é isso, essa rigidez também nos leva a viver uma realidade que não é virtuosa, né? O quanto que, sei lá, gente, tem muitos anos que isso aconteceu, assim, tipo, sei lá, mais de 5 anos, certamente. Até hoje, meus pais ficam encucados com o que eu vou comer, porque será que a Maria Augusta come arroz, sabe? Tipo, não, mãe, não tem problema eu comer uma fritura hoje, sabe? E imagina, olha só como isso trouxe prejuízos, tipo, para minha relação com os meus pais, tipo...
E isso não é saudável, querendo ou não, sabe? Foi ótimo, emagreci, tava, sei lá, tipo, 55 quilos aí, enfim. Mas até que ponto que vale a pena. de fato vale, sabe? Exato. Tem uma história dessa época, acho que é dessa época, do Guilherme e da Mavi, que, tipo assim, a Mavi acordava 3 da manhã, e aí, tipo, o Guilherme, né, estudante normal, né? Ele acordava, tipo assim, 9, 10, né, Guilherme? Aí ele falou que, tipo, mandou mensagem pra ela, tipo, de bom dia. Ela, tipo, bom dia? Quase Eu boa já noite, salvei irmão. o mundo 3 vezes hoje e tu me manda bom dia? E eu acho que é muito isso. Isso daí está muito ligado a uma coisa que a gente chama aqui, a gente trabalha muito aqui no Campus Feeder, né? Como uma forma de busca de caminho interior, assim, que é a própria questão do egoísmo, né? Acho que viver muito essa rotina, muito bem estabelecida, voltada para si próprio, vai acabar fazendo com que quando você tem alguma recaída, sei lá, você ficou doente, não pode mais fazer aquela atividade, aquilo ali vai se tornar horroroso, vai se tornar pesaroso, sabe? Então, por quê? Porque não está olhando para a eternidade, né? Não está olhando como um dom. Então, a ordem também ela traz um pouco dessa questão do serviço, né? De doação. E se for uma doação egoísta, você vai se frustrar. É quase que uma regra. Se for uma doação, se essa ordem estiver servindo essa doação para os outros, né? Em forma de missão mesmo, de estar sob missão, muda completamente o contexto. Né? Quando você vive uma ordem focada em si, é como se o seu coração fosse atrofiando num egoísmo, né? Ao invés de expandir nessa grandeza, nessa magnanimidade. Faltou uma caixinha, A né? última caixa. Qual que era, Joãozinho? Era lazer e descanso. Lazer. Difícil, velho. Essa é a mais difícil. É a mais difícil. Porque ela é dopaminérgica, velho. Que é a dopamina violenta no nosso corpo, sacou? Então, tipo, só mais um episódio. Eu mereço, né? Hoje Porra, eu mereço. Trabalhei pra caramba, né? Só mais um episódiozinho aqui, faltam 10. Eu vou assistir só mais um. Aí quando tu vê 4 horas da manhã, tu tá zerando e tu não fez nada, sacou? Exato. E aí no dia seguinte já era a tua rotina, já era a tua ordem, né? Então, a questão do lazer, eu acho que, para mim, é uma questão difícil, assim, né? Pensar que, pô, trabalho 12 horas por dia, entendeu? Então, tipo, o que é lazer para mim, sabe? Tipo, como que eu devo viver bem esse momento de lazer? Será que é somente sentado ali na televisão, assistindo Netflix, ou Prime Video, ou qualquer outra coisa, né? Ou será que esse lazer vai vir numa leitura... tentando entender virtudes, etc. e tal, e mudar um pouquinho esse lazer, né? Porque essa relação com a dopamina, eu acho ela é uma linha muito tênue, velho. E você se perde muito fácil, velho. Geralmente, o cara se perde, né, nessa linha de egoísmo, exatamente nisso, assim, quando ele começa a passar e ele começa a sentir muito prazer naquele lazer, né? Então, tipo, sei lá, não sei se é o caso do cara, né? Mas a natação, para ele, gera ali uma dopamina e ele se sente muito bem, né? Mas e o resto, velho? Sacou? E o resto? Como viver bem o lazer? Bom, eu acho que, assim, pelo menos, assim, experiência prática é saber que o lazer é importante, né, e não querer quantificar o lazer, né, que é uma coisa que eu também fazia muito, assim, é colocar na caixinha lá, lazer. Né? Não dá para eu colocar lazer de 8 a meio-dia, eu já vou começar, velho, a ficar na minha cabeça, assim, eu não estou me divertindo. Se está regrado, eu não estou me divertindo. Então, hoje, pelo menos, assim, para o lazer, eu tento deixar de forma mais leve, um pouco mais assim fora da rotina, por exemplo, principalmente da semana, para que no final de semana eu tenha os meus momentos de lazer, que são importantes. Né? Se eu não tenho os meus momentos de lazer também, de alguma forma, eu não vou me abastecer daquilo que também é importante para que na semana seguinte eu execute novamente a minha ordem e, consequentemente, as minhas ações. Né? Então, eu tento pegar um pouco mais leve, assim, principalmente no final de semana, para que isso também me alimente, que é importante a gente ter esses momentos, né? Pô, o do lazer é meio contraditório, né? Porque tem dias, assim, não sei se vocês, mas tem dias, assim, que eu, moleque, só quero chegar em casa e botar um Casimiro, pô, pra eu não pensar em nada, tá ligado? Pô, o que ele estiver falando, assim, pô, eu vendo ele montar lancheira de criança, tá ligado? Que tu pensa menos ainda. Só que aí, tipo assim, a gente começa a pensar também nas formas de lazer edificante, né? E aí, na leitura do A Vida Intelectual, de Sertilhantes, ele traz muitas leituras que são leituras de descanso, né? Então, ele traz as leituras que são de trabalho, não sei o quê, e de descanso. E aí ele traz eu não vou lembrar certinho o ponto, mas é mais ou menos assim, que as leituras de descanso, elas não podem te desconectar demais da sua vida de trabalho. Porque
Porque se elas te desconectarem demais, para você se reconectar no outro dia, vai demorar mais. Então, se você relaxa muito esse cinto, na hora de descansar, na hora de apertar de novo, tu não vai conseguir. Tu vai estar mais gordinho, tá ligado? Tem essa. Então, tipo assim, o lazer ele também tem que ser comedido, né? Então, eu vou ter minha refeição vou sair um pouco da dieta. Pô, não posso sair de sexta a domingo. Eu tenho que escolher um período, pô. Porque se eu sair esses 3 dias, se nesses 3 dias eu não dormir direito, e se nesses 3 dias eu não beber água, na segunda-feira pode ter certeza que você não vai voltar para a sua rotina. Sacou? Sim. Eu acho que eu sou um pouco diferente, né? Porque eu tenho dificuldade de descansar. Eu tenho dificuldade de parar e falar, não vou fazer nada. Nossa. Vou assistir um seriado e não fazer nada. Eu faço exatamente isso. Foi semana passada, né? Os meninos foram num clube de leitura, que era só para homens, e eu não tinha nada para fazer, gente. Assim, foi desesperador. eu cheguei assim, aí eu falei, tá. Mano, já ia meter 2 horas de sono, 3 episódios de não sei o que lá. Tô sozinha em casa. Eu tava triste, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia sair com o Guilherme para jantar, ou se eu ia, sei lá, jantar sozinha. Eu não sabia se eu ia ligar para alguém para fazer alguma coisa ou se eu ia dormir. Tipo assim, foi desesperador para mim. E aí, mais uma vez, isso também é ruim, sabe? Eu preciso entender que eu preciso descansar. Que eu preciso parar, ler. Sei lá, preciso parar, assistir um seriado. Preciso... Na verdade, a questão do escutar é muito importante na liturgia, né? Sim. Tipo, escutar alguma coisa, né? Ali na liturgia, na missa, você está escutando a palavra, você está escutando a homilia do padre, você tá meditando ali, né? De certa forma. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Né? Sim, exatamente. E aí, assim, foi um ótimo momento para... Eu terminei de ler o livro da Grandeza de Coração, eu arrumei a minha casa. Alô, acompanhador! É isso! Eu organizei a minha casa, tipo... Mas esse movimento, para mim, é difícil. É tão difícil que, às vezes, o meu corpo me para. Que, sei lá, teve um dia, essa semana, que eu estava tão cansada, porque eu estava nesse ritmo, que eu simplesmente não acordei. Que eu simplesmente, assim, meu corpo simplesmente falou, Maria, descansa. Off. Exatamente, já deu. Off. Aí eu acordei 8 horas da manhã, desesperada, porque eu precisava estar 9 horas no trabalho, o trânsito estava tenso. Mas, assim, é isso. Eu acho que também é importante entender que você precisa descansar. Não a ponto de voltar e não conseguir fechar o cinto, né? Mas criar esse equilíbrio. No fim das contas, eu acho que a vida inteira é uma busca por não rigidez, mas por equilíbrio, sabe? Exato. Por ordenação e priorização das coisas. E eu acho que São João Paulo II traz muito bem, né? São João Paulo II não, ali Christopher West, quando ele faz aquela comparação do fast food, né? Não é comer só o fast food, e também não é rejeitar o fast food como se fosse a pior coisa do mundo e nunca mais eu vou comer, aquilo ali não presta, né? É você encontrar um equilíbrio. Se você comer muito fast food, você vai acabar, né? Então, a virtude da ordem, eu acredito que também seja muito nesse sentido. Se você aperta ela demais como algo muito rígido, você não vai conseguir olhar com olhar de fé. Né? E se você fala também, ter ordem nada, vou acordar aqui a hora que eu quero, e etc. e tal, e não encontra o equilíbrio, né? Que, na verdade, ali é o caminho, né? É o próprio contato com Deus. Eu acho que é o lado da fé mesmo. Você vai caminhar melhor. Né? Essa ordem vai fazer sentido, né? Você vai conseguir enxergar os momentos que a ordem precisa dar licença para caridade, você vai conseguir enxergar essas coisas, né? Você vai conseguir deixar os seus egoísmos de lado. Então, na verdade, quando a gente fala da virtude da ordem, quando a gente fala de virtude, né, no âmbito geral, eu acredito que possa ser isso, assim, não é nem um lado somente, nem somente o outro lado, é um ponto de equilíbrio, assim, que eu acho que é o caminho que todos nós buscamos quando a gente pensa no quesito de salvação. Porque não existe ordem sem eternidade. Essa é a grande verdade. E pensando em virtude, eu acho que é importante a gente lembrar também que a virtude é um hábito. Então, a gente não vai conseguir se ordenar de um dia para o outro. Não é conquistado, né? Tipo, cara, comprei aqui meio quilo de virtude agora, já era. É isso. Não é. É um hábito. Então, a gente vai começar com pouco, então vai começar com ordenar uma coisa. Assim, sei lá, eu preciso rezar mais, eu vou à missa uma vez na semana. Gente, para mim é ótimo ir à missa durante a semana, porque
eu organizo o meu dia para ter esse momento, eu vou estar totalmente voltada para a caixinha Deus, entendeu? E para mim é ótimo. Eu acho que é uma ótima forma de começar. Coloca um dia de missa durante a semana, sabe? E aí depois vai crescendo em outros âmbitos, crescendo em outras coisas e consolidando a sua ordem. Começa com a sua oração bandeira e vai crescendo, assim. E tem uma questão interessante, que esse tipo de pensamento, ele é um princípio dentro da construção dos hábitos, né? Aí o Guilherme fica maluco agora, se falar de hábito. Existe um tipo de hábito, que é o hábito considerado angular. Ou seja, ele, quando você coloca e implementa esse hábito, ele automaticamente puxa outros hábitos bons. E aí, tipo assim, no meu caso, qual que foi? Cara, ano passado eu li, 12 livros, não sei o quê, foi super produtivo, super legal. Aí você começa falando assim, cara, como é que você fez essa mudança, assim, né? Porque até então tinha lido 3 porquinhos e Chapeuzinho Vermelho, tá ligado? Então, qual que foi esse ponto de virada? Eu comecei a falar assim pra mim, cara, eu não vou dormir com o quarto bagunçado. Eu falei assim, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a partir do momento que você muda, você começa a falar assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, agora, pô, eu preciso de mais, isso aqui não basta. Aí você começa a trocar. E aí, um hábito que é pequeno, ele começa a alavancar e ter um efeito dominó sobre outros, né? Então, esse efeito dominó ele é muito importante para a questão de você alcançar esses hábitos. Sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, pessoal. E falando em ordem, eu queria fazer um convite para vocês agora, pensando na ordem também de você colocar no seu calendário todo dia em que você vai fazer a colaboração para a Rede Missão Campus Vida. Deixe aí no seu calendário, entendeu? Todo dia tal você vai fazer contribuição. Isso daí faz parte da ordem também, né? Um sair de si, enfim, a generosidade, grandeza de coração. Então, te convido a tornar colaborador. Essa missão ela não tem fins lucrativos nenhum, tá? Nenhum. Tudo aquilo que nós recebemos aqui fica para a rede de missão, no sentido da evangelização tão somente. Então, se você ainda não é colaborador, entre no nosso site, conheça um pouquinho da nossa história e ali torne-se colaborador. Muito bem, queria agradecer esses convidados maravilhosos que estiveram aqui para partilhar um pouquinho conosco sobre a virtude da ordem, né? E relacionado, obviamente, à própria fé. E fiquem ligados nos próximos episódios. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission.